Olá, eu sou Rafa Guarapa. Faço parte do projeto GuaraPD e hoje vamos aprender como fazer um recorte em uma fotografia. Essa mesma fotografia, se vocês quiserem utilizar, o link dela vai estar na descrição do vídeo. Se vocês quiserem ajudar o projeto, esse link tem alguns anúncios que vocês abrindo ele, vocês podem baixar essa fotografia e também ajudar o projeto. Para começar o recorte, a gente vai utilizar primeiro uma ferramenta e depois uma outra que é mais completa. A ferramenta mais simples que vocês podem utilizar para fazer um recorte em uma fotografia, que é remover todo esse fundo aqui, independente de que cor for esse fundo. A gente tem uma outra videoaula que a gente ensina a fazer seleção por cor e a varinha mágica, que seleciona uma área específica. Esse foi o vídeo anterior e hoje vamos aprender como fazer um recorte na fotografia. Primeira coisa que a gente precisa fazer, se ela for uma imagem JPG, aqui à direita a gente precisa clicar o botão direito e adicionar o canal alfa. Esse canal alfa é o canal de transparência, quer dizer, quando eu remover o fundo vai ficar transparente. Então a gente adiciona o canal alfa. Embora apareça que não aconteceu nada, mas já foi removido, né? Foi adicionado o canal alfa. E quando a gente remover esse fundo, vai ficar transparente. A ferramenta que a gente vai utilizar é a ferramenta de seleção livre. A gente pode acessar ela também pelo atalho F. Lembrando que se a gente aprender alguns atalhos no GIMP, fica mais fácil a gente estar trabalhando no nosso dia a dia. Essa ferramenta tem poucas opções que você nem precisa mexer. A única coisa que eu ajusto aqui é o raio, que ele enevoar bordas. A gente vai diminuir aqui, ó, para 3. Anti-serrilhamento quer dizer que as bordas vão ficar suaves, ela vai ficar um pouquinho melhor. Então, se você desmarcar isso, não vai ficar legal o recorte. Normalmente essa opção é recomendável vocês deixarem marcado, então não precisa mexer em nada. Apenas diminuir o raio aqui para 3. A gente vai dar um zoom aqui na fotografia. E a gente faz o recorte assim, utilizando a ferramenta de zoom. A gente clica no início da imagem. E a partir daqui a gente pode até afastar o zoom, ó. Observe que você dando um clique, a ferramenta segue o seu ponteiro, ó. Você pode clicar em qualquer parte. Se eu clicar já aqui, ó, observe que tem imagens que ela tem curvas, ó, pequenas curvas. Então, para você fazer um recorte perfeito, é bom você ir seguindo assim, ó, olhando com calma. E você vai adicionando, ó. Tá vendo? Você pode afastar, ver como que é na frente. E como que essa ferramenta funciona. Quando ela chegar no final dela, você vai fechar aqui e vai ficar toda a fotografia selecionada. Se você clicou em algum local que você quer modificar o ponto, ó, você clica nesse ponto, ó. Ó, eu cliquei num ponto aqui na frente, ó. Eu posso criar pequenos pontos, fica até melhor algumas partes. Por exemplo, essa parte aqui dá até para eu fazer reto aqui, ó. Eu posso segurar o Ctrl, que ele vai fazer aqui uma linha certinho, bem retinha aqui, ó, na horizontal. Ó, segurei o Ctrl e eu tenho um ajuste aqui, ó. Vem aqui. Lembrando que eu estou fazendo esse recorte um pouco rápido, porque é da videoaula. Se você colocou algum lugar que você acha que poderia ser modificado, é só clicar nele, ó, e modificar. Ah, e esse ponto de trás eu posso modificar? Posso. Ó, tá vendo? Se você quiser voltar lá atrás no seu primeiro ponto, ó, tá vendo? A gente pode clicar nele e modificar, ó. Então, depois que você aplicou, criou esses pequenos pontos, você pode modificar os anteriores. Então tem algumas partes da fotografia que pode ser um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque quando você dá um zoom, se o fundo tiver mais ou menos o mesmo tom que a roupa que a pessoa está utilizando na fotografia, pode ser um pouquinho difícil. Então você vai utilizar um pouquinho da sua imaginação. Às vezes vai ter fotografias que você vai fazer o recorte que fica tão na mesma tonalidade que você meio que prevê onde você deveria cortar. Quando tem essa parte branca com um fundo mais escuro, já fica mais fácil. A gente consegue ver melhor, tá vendo? Para não ter erro, ó. E a gente vai criando esses pontos. Por isso que no estúdio de fotografia
utiliza-se normalmente um fundo branco e a pessoa normalmente não utiliza uma blusa da mesma cor do fundo. E caso ela utilize, pode ser que dê um pouquinho mais de trabalho de fazer o recorte, mas quem já trabalha na área, quem já faz recorte, está acostumado, apenas fica um pouco mais difícil. Ó. Então aqui tá bem fácil, ó. Tá vendo? Aí a gente tem a parte do rosto. A parte mais difícil que vocês podem ter em uma fotografia para fazer o recorte, normalmente é o cabelo. Esse cabelo aqui está bem fácil de fazer o recorte. Existem outros cabelos que podem estar, por exemplo, com efeito, jogar um ventilador, um vento assim, o cabelo está em movimento, ou a pessoa balançar um cabelo grande e ter uma dificuldade maior. Para esses tipos de fotografia, existem outros recursos que a gente pode utilizar para fazer um recorte perfeito. Olha só, vou continuar criando os pontos. Ó. Aqui a parte do rosto é bem tranquila. Ó. E o melhor recorte que você pode fazer é aquele recorte que você faz com calma, olhando bem. Olha só. Algumas partes vocês podem até utilizar uma distância maior. E assim você vai conseguindo fazer o recorte, ó. Aí se você chegou aqui, ó, colocou 2 pontos errados, ó, você ajusta aqui, ó. Tá vendo? Ó. A gente vai fazer um ajuste. E eu vou completar essa parte aqui, o lado esquerdo. Eu não vou fazer o recorte em toda a fotografia para que a videoaula não se estenda. E vou mostrar para vocês como vocês podem fechar. Ó. Por exemplo, aqui a parte dos cílios. Às vezes você vai ter que seguir aqui mesmo. Em alguns casos, se estiver nítido, e você for ver que ainda dá para aproveitar, você faria um contorno em volta dos cílios, né? Para que o recorte fique bem preciso. Ó. Pronto. Já estou finalizando. Ó. Observe que eu fui seguindo aqui, ó. E aquilo que eu falei pra vocês, ó. Não sei se vocês vão perceber. A fotografia pode te enganar um pouco. Ó, se você não tiver cuidado, você vai seguindo aqui. E a cor do cabelo, ó, está numa tonalidade bem parecida com o fundo. Então isso pode dificultar um pouco, ó. Vê que você vai ter que afastar, olhar onde o cabelo aqui, ó. A parte aqui da cabeça do cabelo vai, ó. Você vai imaginando a linha dela, é mais ou menos por aqui. Mas quando a gente olha, parece que até a gente poderia seguir por aqui, mais ou menos. Então tem partes que ficam um pouquinho mais chatinha de você estar fazendo, ó. Por exemplo, essa parte aqui, ó. Tá praticamente a mesma cor. Eu não percebo a diferença, mas eu sei que eu tenho que seguir mais ou menos aqui, ó. Ó, tá vendo? Porque senão ficaria um buraco aqui, ó. Se eu seguisse aqui, ó, certinho. Mesmo que o fundo e a parte do cabelo tenham o mesmo tom, e você observe isso, você tem que imaginar, criar uma linha imaginária. Então, em algumas partes, ó, tá vendo? Aí depois vai ter outros que vai ficar um pouquinho mais fácil. Observando aqui na frente, ó. E a gente pode finalizar o recorte. Eu não vou fazer o recorte no outro lado todo certinho, mas o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no final. Eu poderia fazer o recorte manualmente aqui, ó, em toda a parte da orelha, pescoço, blusa, até fechar aqui. Mas eu vou mostrar a metade do recorte, ó. Aí a gente vem aqui, ó, e fecha. Quando você finaliza, você fazendo o recorte em toda a fotografia, ó. Você fez em toda essa parte aqui, ó. Chegou até aqui no finalzinho. O último ponto que você cria, que seria aqui, você tem que conectar com o primeiro, ó. Você vai levar nele e vai clicar. Observe que o tracejado mudou, ó. Tá vendo? O tracejado está todo aqui. E aqui nessa parte direita, que eu não fiz, aqui manualmente, eu vou deixar o fundo à direita e o fundo à esquerda para a gente ver a diferença. Aqui que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, usar o Ctrl X, ó. Tá vendo? Ctrl X. Lembrando de olhar se essa fotografia, como ela é JPG, ela precisa ter o canal alfa. Então a gente precisa adicionar esse canal alfa
para que o fundo não fique branco. Então vou apertar Ctrl Z, ó. Venho aqui, adiciono o canal alfa. Quando eu apertar Ctrl X, que ele recorta a imagem, ó. Observe que o fundo é transparente. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, cancelar a seleção nessa primeira opção aqui. Eu posso selecionar essa parte esquerda toda e deletar. Ou até utilizar a borracha. Se eu apertar Ctrl V, olha só. Eu tenho aqui, eu vou apertar M de mover. Mover um pouquinho para a direita, encaixar ela. Ó. Ela ainda está selecionada. Então eu vou clicar aqui na ferramenta de seleção, clicar fora. E eu fiz o recorte no lado esquerdo todo, olha só. Tá vendo? E um recorte para ser perfeito em uma fotografia, a gente precisa fazer com calma. Tudo que você for fazer na área de design, você tem que fazer bem feito. Então, como eu fiz na videoaula e fui mostrando, e eu poderia fazer até um pouquinho mais devagar, com calma, para não ter nenhum tipo de erro, ó, que eu posso dar um zoom e observar que eu poderia fazer um pouquinho melhor aqui, ó. E se isso aconteceu com vocês, de longe parece que está perfeito o recorte. Mas a gente que trabalha com design, a gente tem o olho para ver se tá bom ou não. Então a gente dá o zoom, olha aqui, ó, ah, vou deixar passar, não tem problema. Não. Se acontecer de ficar uma partezinha, ó, tá vendo que tá um pouquinho verde, que precisa de um ajuste, não tem problema, você pode fazer o ajuste. Claro, o ideal é você já fazer o recorte certinho, perfeito, com calma, e não precisar ter que ajustar nada. Mas a gente tem aqui no GIMP uma ferramenta de borracha. Dentro dessa ferramenta você tem a opção de pincel. A gente tem esse pincel aqui, que ele tem um preenchimento mais constante, que ele vai remover mais se eu utilizar. Então vou utilizar esse aqui do lado, que ele, em volta dele, ele tem tipo uma suavização. Então ele é até um pouquinho melhor. Eu diminuo o pincel aqui em tamanho, ó. Você pode diminuir, ó. E você faz um pequeno ajuste, ó, na fotografia, ó. Se eu fizer muito, ó, eu posso estragar, então tem que ter uma cautela. Eu clico aqui, uso o Shift, ó, um pouquinho perto e vou usando assim, ó, para ir removendo, tá vendo? Bem de leve. E você pode observar na fotografia, se precisa de você chegar aqui, ó, com a borracha bem de leve mesmo, ó, e tirar aqui. E você consegue com a borracha fazer ainda alguns ajustes. Mas o recorte ficou até legal, pelo tempo que a gente fez bem devagar, bem depressa, né? Eu fiz esse recorte bem depressa para mostrar, para vocês entenderem como faz um recorte em uma fotografia. E ficou bem fácil. Existe um ajuste que vocês podem fazer, além desse, para ter uma certeza. Que é vir aqui à direita, cria uma nova camada, ok. Isso para você ter certeza. Se você fizer um recorte bem feito, pronto, você não precisa fazer esses ajustes que eu estou fazendo agora. Só que o que eu posso fazer? Eu crio uma camada. Nessa camada eu clico aqui, ó, nas cores, coloco a cor preta mesmo. Arrasto e solto aqui nessa camada. Essa camada eu puxo aqui, ó, clico nela e puxo para baixo. Que aí eu vou olhar aqui, ó, essa fotografia no preto. Olha só como ficou legal o recorte. Olha só. Aí eu clico de novo na fotografia, o fundo fica preto, tá vendo? Ó. O fundo poderia ser qualquer cor, mas o preto é para estar observando isso mesmo. Para ter uma variação de tom pro preto e para fotografia, para ver se ficou alguma coisa que eu possa ajustar aqui, ó. Chegar aqui, ó, com a borracha e está ajustando, tá vendo? Ó. Então assim a gente consegue ter aquela certeza se o recorte ficou bacana. Se aqui, ó, por exemplo, não ficou legal, ó, eu posso vir aqui, ó, dar uma suavizada, ó, tá vendo? Aí fica mais natural o recorte, ó. Isso aqui ficou com alguma ponta. Só que quando a gente coloca uma camada atrás da fotografia, que ela tem um fundo transparente, então toda a imagem que você colocar, toda a camada que você colocar atrás dela, seja preto, seja branco, ó, tá vendo? Ela vai pegar esse fundo. É assim que a gente consegue fazer montagens de fotografias. Você recorta a fotografia e coloca uma paisagem de fundo, por exemplo. Então, com esses ajustes, você tem realmente certeza
que o recorte foi bem feito. É muito feio, por exemplo, se esse recorte tivesse uma parte aqui grande que não foi recortada, que a gente percebe que é do fundo, ou em várias partes da fotografia. Então a gente fazendo bem feito, a gente não precisa fazer o mesmo trabalho duas vezes. Então quando vocês usarem a ferramenta de seleção livre, vocês fazem com calma. Vem aqui, ó, vai criando pequenos pontos, ó, dá um zoom, dá aquela olhada, ó, faz tudo certinho. Se você tiver que recortar, por exemplo, se ela tivesse um brinco aqui, eu tivesse que recortar o brinco, faz certinho no brinco, para que o recorte fique perfeito. Então conclua essa videoaula. Se você gostou do vídeo, clique em curtir, deixe seu comentário. E lembre-se, se possível, ajudar o projeto no site Apoia-se, que você pode ajudar financeiramente para que a gente continue aí postando vídeo todos os dias.